Meu nome é Cledson, eu trabalho na Prefeitura Municipal de Vila Velha, na Secretaria de Turismo, e hoje estamos aqui falando um pouco da história da Igreja do Rosário, que é a Igreja Nossa Senhora do Rosário. Essa é a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento. Essa igreja foi fundada no ano de 1535, assim que começou o período colonial. Então ela está logo no início da colonização do Brasil. Ela foi fundada no dia 23 de maio de 1535. Hoje em Vila Velha nós comemoramos a colonização do solo espírito santense, mas também é comemorado o aniversário da Igreja do Rosário. Isso é muito importante para a gente. Essa é uma igreja tombada, ela foi tombada em 1950, é um patrimônio histórico do Brasil. Quando ela foi fundada, quem fundou, o donatário da época, foi Vasco Fernandes Coutinho. Chegou em 1535 e ele logo tomou conta de tudo que isso aqui era dele. Portugal deu as terras para eles em si. Então ele chegou, parou as caravelas, contaram 100 passos, foi fundado primeiramente a capela inicial, que é a primeira parte da igreja, de 1535. E logo depois, com o passar dos anos, em 1551, com a chegada dos jesuítas, foi fundada a segunda parte maior, que é onde é essa nave, que já foi fundada por jesuítas, os mesmos que construíram o Colégio São Tiago, em Vitória, onde funciona hoje o Palácio Anchieta. As pessoas falam, essa é a segunda igreja mais antiga, é a terceira? Não. Essa é do Brasil hoje, ela é a mais antiga em funcionamento. A primeira igreja fundada foi no litoral paulista, em São Vicente, em 1532. Depois vieram duas, uma em Pernambuco e uma em Iguaraçu, no mesmo ano de 1535. Essa é a quarta igreja a ser erguida. A início, as primeiras igrejas eram construídas de madeira. Então, com o tempo, elas deterioraram. Hoje existem ruínas com os novos templos. Mas hoje, essa daqui, ela mantém a estrutura porque ela foi montada com pedras, existiam muitas pedras, barro, que eram argila, e ostras amaceradas. De início eles tinham uma técnica de amacerar as ostras e em si colar no barro e montar essa estrutura, que hoje as paredes têm em média 1 metro de largura, por isso que estão essas fortalezas em pé. A igreja está com 483 anos, é a idade de Vila Velha. Eu conto uma história legal que eu aprendi escutando as pessoas contarem, que quando o Vasco Fernandes Coutinho chegou, de início ele dizimou a maioria da população indígena, porque aqui havia muitos ataques indígenas e ele veio para conquistar, isso faz parte da história. Então, ele catequizou alguns índios e ficaram aqui. Com o tempo foi se passando, ele voltou a Portugal em busca de riquezas. Quando ele retornou de Portugal, ele foi para lá em 1549, em 1551 retornou 2 anos depois. As pessoas aqui já catequizadas, que já estavam em si aqui, já tinham moradores, já estavam fincados assim a cidade. Aqui recebeu o nome de Vila do Espírito Santo, porque foi fundado no dia 23 de maio, onde coincidiu de ser dia de Pentecostes. Então recebeu o nome de homenagem a Pentecoste, Vila do Espírito Santo. Quando ele retornou de Portugal, o Vasco Fernandes Coutinho, ele chegou, vamos dizer que ele foi expulso daqui da Vila do Espírito Santo. Ele atravessou a Bahia e foi para a ilha ao lado de lá. Chegando lá, ele fundou uma vila chamada-se Vila Nova. E como ele voltou de Portugal com muita riqueza, pessoas de nome, lá foi crescendo muito rápido, porque quando ele veio para aqui, para a Vila do Espírito Santo, ele só trouxe pessoas, vamos dizer assim, os condenados de Portugal. Portugal não mandou ninguém de importância em si para vir para cá, mas quando ele retornou já vieram pessoas de valor, com muitos bens. Vila Nova foi crescendo muito rapidamente e a Vila do Espírito Santo ficou para trás. Logo no início, a França já tinha passado por Rio de Janeiro, passando pela Bahia, avistou que havia casas. E nisso os franceses invadiram. Chegando lá, toparam Vasco Fernandes Coutinho. Um bom guerreador, que ele era um guerreiro, conquistador, ele conseguiu expulsar os franceses desse ataque. E nisso ele venceu a guerra, comemorou 1 mês de vitória, onde ele gritou vitória, 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 deixou de se chamar Vila Nova e passou a se chamar Ilha da Vitória. E com o tempo a cidade ficou conhecida por Vitória. E a nossa Vila do Espírito Santo, como ficou para trás aquela pequena Vila Velha, nós ganhamos o nome de Vila Velha e Vitória ficou conhecido por Vitória.